Vamos falar sobre esse ponto do conflito e também sobre outros detalhes da guerra, agora com o professor de Relações Internacionais, que nos ajuda a entender os desdobramentos disso tudo. Professor Alexandre Pires. Professor, muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui no Hora H. Queria começar perguntando para o senhor o seguinte: o Irã disse que, se os Estados Unidos atacarem essas usinas de energia, um apagão total pode atingir o Oriente Médio. Qual que é o impacto desse possível apagão e o que isso pode causar, professor, a longo prazo? Boa noite, Juliana. O que nós temos é uma capacidade de retaliação do Irã inegável, ou seja, o Irã tem prometido resistir e tem conseguido fazer isso muito bem. O que nós sabemos é que, obviamente, a capacidade e o estoque deles tem diminuído de modo bastante drástico, mas o que eles querem dizer é o seguinte: eles vão atingir os países ali da Arábia Saudita, da Península Arábica, Arábia Saudita, Emirados Árabes, e isso realmente preocupa, porque eles têm tido algum sucesso com esse tipo de investida. Professor, agora quais seriam as consequências de um ataque como prometido por Donald Trump? Vamos lembrar das últimas falas mais agressivas do presidente americano, inclusive essa sobre dizimar a população iraniana. Quais são as consequências dessa fala? Qual é o peso político também do que disse o presidente americano? Ele coloca, na verdade, acabar com uma civilização, né? Ou seja, fazer com que todo esse avanço iraniano e toda a história recue para um momento muito de subdesenvolvimento, digamos assim, ou seja, sem energia, sem transporte, sem logística, e isso realmente é preocupante. Nós temos que lembrar que o Irã, ele tem feito uma guerra que nós chamamos de guerra total, ou seja, nos vizinhos, com justificativas militares, ele tem atingido a infraestrutura civil. Israel e Estados Unidos têm mantido o que nós chamamos uma guerra convencional, ou seja, evitando atingir a infraestrutura civil para não colapsar a economia e nem o Estado iraniano, que é uma estratégia muito parecida com o que foi feito ali na Venezuela. Mas, né, o regime não negocia, o regime iraniano, e os Estados Unidos estão escalando, elevando o tom, e hoje pode se confirmar, sim, que essa guerra vai passar por uma fase de guerra total, e isso é extremamente preocupante, porque a população sofre, toda a região vai sofrer, e você tem realmente uma deterioração, como aconteceu em vários lugares, inclusive Iraque, Afeganistão, ou seja, quando a guerra atinge um setor econômico, alvos civis, o recuo civilizacional é inegável. Interessante esse ponto que o senhor traz, porque ainda tem uma tentativa de comparar com a ação ali na Venezuela, mas está longe disso, né? Já passou muito tempo dessa guerra. O que a gente está vendo é um prazo determinado pelo presidente americano, criou ali uma quantidade de horas que acaba 9 da noite aqui no Brasil, e há uma expectativa ainda ali dentro da Casa Branca por um acordo. Professor, tem como chegar num acordo nas próximas horas? Qual é a sinalização de que isso possa realmente acontecer? A sinalização principal teria a ver com o Paquistão ratificando ali uma posição iraniana e, de imediato, o Irã sinalizando uma abertura do Estreito de Hormuz. Isso teria que correr demais para conseguir fazer isso em menos de 3 horas. E a grande preocupação, Juliana, é que, de fato, os Estados Unidos e Israel atingiram 13 mil alvos militares, tinham mais 3 mil durante a semana para serem atingidos, então os alvos militares se esgotaram. Mesmo assim, o regime não capitulou, e o que nós chamamos de pontes e que nós chamamos de usinas termoelétricas e outras, são em torno de 20 grandes alvos, né? Você praticamente acaba com a energia iraniana com 20 bombardeios dessa natureza. As pontes principais nós vamos estar na casa também de dezenas, ou seja, realmente a ameaça americana preocupa, Juliana, porque ela realmente é factível em uma noite.
Agora, professor, vamos olhar também para as questões que envolvem o Irã, os ataques iranianos, né? Estados Unidos já alertaram Bahrein sobre possíveis ataques, né? Ou ampliação de ataques nas próximas horas. A Arábia Saudita também já sofreu com esses ataques. A pergunta é, o quanto esses outros países, né? Os países do Oriente Médio estão também preocupados com não chegarem Estados Unidos e Irã a um acordo e esse conflito, essa escalada ser ampliada nas próximas horas? A região mudou por completo, Juliana, né? Como a CNN tem feito essa cobertura, ou seja, Bahrein, Catar, países que eram já destino turístico, rotas de aviação, está tudo colapsado. E a grande preocupação é se essa escalada por parte dos Estados Unidos, que tem contido muito Israel, nós temos que lembrar que os Estados Unidos têm contido as investidas israelenses, vai abrir realmente um caminho novo para o conflito e muito mais sangrento, né? E aí, do outro lado, que são os países árabes, eles, por enquanto, têm adotado uma postura que nós chamamos de defensiva, mas se eles forem atingidos com maior ímpeto, é provável que eles tenham que se engajar na parte ofensiva do conflito, e aí nós teríamos realmente uma guerra regional de dimensões nunca vistas ali. Professor, eu queria fazer uma última pergunta. A gente tem um tempinho, um minutinho final, que é sobre essa imagem que a gente mostrou agora há pouco, a formação ali de correntes humanas, né, das pessoas, dos iranianos ali em volta das infraestruturas no Irã, justamente para fazer uma barreira, né, de proteção. Quanto isso acaba fazendo diferença na estratégia americana sobre atacar essas infraestruturas? Isso já aconteceu no passado, inclusive, né, nas instalações nucleares. No fim das contas, muitas foram atingidas. É óbvio que os Estados Unidos estão monitorando esses lugares com seus drones e esperamos que os ataques não ocorram com esses escudos humanos, né? Então, mas isso é uma tática do regime iraniano e é extremamente preocupante. Nós conversamos com o professor Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC São Paulo. Professor, muito obrigada pela disponibilidade. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, até a próxima, Juliana.